Olá pessoal, a paz do Senhor esteja com todos vocês. Para você que não me conhece, eu sou o pregador Júnior Vicente e esse é o nosso canal Remidos pelo Sangue. No vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre a imensurável grandeza de Deus. Mas antes de nós começarmos, gostaria de pedir para vocês não se atentarem à iluminação. A iluminação não é muito boa. Se a imagem não estiver muito legal também, eu peço perdão. E eu não tenho os equipamentos profissionais necessários para se fazer um vídeo mais robusto. Mas o que importa aqui não é a luz, não é se o pregador é bonito, se o pregador é feio, gordo, magro. O que importa é que é a palavra de Deus. E é a isso que eu gostaria que vocês se atentassem. Então hoje eu gostaria de falar sobre a imensurável grandeza de Deus. E isso nos traz uma pergunta. Qual o tamanho de Deus? Será que Deus tem um tamanho? Ele tem o tamanho de uma pessoa normal? Tem o tamanho de uma montanha? Qual o tamanho de Deus? Isso nós vamos ver mais para frente. E quando se trata de Deus, sempre tem uma pergunta em cima de outra pergunta. Não tem como. Então, a pergunta, qual o tamanho de Deus? Traz outra pergunta. Será que o tamanho de Deus pode ser comparado com alguma coisa que existe aqui na terra ou no céu? É uma pergunta difícil de responder, né? Mas nós vamos tentar chegar aqui o mais próximo possível. Tudo, claro, baseado na palavra de Deus. Será que Deus, por exemplo, pode ser comparado com o tamanho da profundidade dos oceanos? Ou talvez com a extensão de todos eles? Então, o Oceano Atlântico, por exemplo, a profundidade dele é de 8.486 metros. É bem grande. Se nós formos comparar isso aqui com alguma coisa da natureza, assim, nós poderíamos comparar com o Monte Everest. O Monte Everest é um pouco maior. Essa é a imagem que vocês estão vendo aí, é bem grande. Mas se isso ainda não for o suficiente, o que eu acho que não é, o Oceano Pacífico, ele tem 11.022 metros de profundidade. É bem grande também, se nós formos considerar a profundidade do Oceano Atlântico, ele é muito maior. Mas ainda isso não me satisfez também ainda. Então, eu peguei a extensão de todos os oceanos. E a medida é de 361,9 milhões de quilômetros quadrados. É uma coisa muito imensa, é muito grande. Mas também não me satisfez. Então, eu fico pensando, será que Deus pode ser comparado, o tamanho de Deus pode ser comparado então com um iceberg? Eu encontrei registrado o maior iceberg já registrado até agora. Ele se chama A68. Ele mede cerca de 5,8 quilômetros quadrados. E ele tem 200 metros de profundidade. O que equivale aí a metragem dele em quilômetros quadrados ao tamanho do Distrito Federal. Então é uma coisa muito grande. Mas isso também ainda não me satisfez. Então eu fui lá em Isaías 66, no versículo 1, na parte A do versículo, que diz assim: assim diz o Senhor, o próprio Deus está dizendo o tamanho dele. Mas isso aqui, para mim, é só um nada perto do que Deus é, perto da grandeza dele. Então Deus diz assim: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Então, olha a magnitude desse Deus. Ele está dizendo aqui que o trono dele, onde ele senta, de onde ele governa, é os céus. É o céu.
na verdade, né? O céu. Então aqui Deus está dando uma leve ideia do tamanho dele. E o que ele está dizendo aqui? Que o céu é onde ele senta, de onde ele reina, e a terra é onde ele descansa os pés dele. Então imagina o tamanho desse Deus. E o problema de nós seres humanos é que muitas vezes nós limitamos a grandeza desse Deus. Alguns por incredulidade, e chegam até a negar a existência desse Deus. E outros por falta de conhecimento, porque não leem a palavra, porque não estudam, não procuram, não pesquisam. Então, nós limitamos a grandeza desse Deus. E em que sentido nós limitamos a grandeza dele? Nós temos o costume de enclausurar Deus. Então o ser humano ele tem a necessidade de, quando ele tem fé em alguma coisa, ele tem a necessidade de ver o objeto que ele tem fé, de pegar, de sentir. Então o ser humano tem essa necessidade. E acabam fazendo loucuras aí, fazendo coisas que não têm sentido. Então o que acontece? Algumas pessoas enclausuram Deus em amuletos. Elas dão poder a esses amuletos como se fosse poder de Deus, e elas acham que estão protegidas por estarem usando aquilo. Então, os amuletos são o que são? Igual esses que vocês estão vendo aí. A árvore da vida, o olho grego, a mão de Fátima, entre outros. Né? Até mesmo o crucifixo, a pessoa põe um crucifixo e acha que está protegida, que Deus está protegendo ela, que Deus está dentro daquele crucifixo de alguma maneira. Outras fazem o sinal da cruz, quando saem, e acham que estão protegidas. Então não conhecem a Deus, não conhecem a grandeza desse Deus. Outras enclausuram Deus em estátuas, né? Como essa estátua que vocês estão vendo aí, que é da Índia, é Lord Shiva. Os indianos adoram, tem outros deuses lá, né? Mas eu peguei só um para dar o exemplo. Lord Shiva. Esse Lord Shiva tem 37 metros. Então os indianos eles vão lá adorar essa deusa, eles põem um poder nela que ela não tem, que essa estátua não tem. Eu não estou aqui criticando a crença de ninguém, só estou dando exemplos de que são coisas que não têm poder. Deus não está dentro dessa estátua. Deus não está dentro dos amuletos. E também na China tem o Buda, que é muito venerado pelos chineses. E eles põem o poder no Buda, na estátua, que a estátua não tem. Essa estátua mede 153 metros. Então é uma estátua grande. Será que Deus tem esse tamanho, está dentro dessas coisas? Nós vamos ver mais para frente. Outras dão poder, enclausuram Deus em objetos ungidos. Dão poder a esses objetos encaram esses objetos como se fosse uma coisa de Deus, fosse poder de Deus. Então, algumas igrejas hereges que nós temos por aí, aqui eu dou nome às igrejas, a Igreja Universal do Reino de Deus, a igreja do Valdemiro Santiago, eles fazem lá, eles dão poder a amuletos, a objetos, a coisas. Por exemplo, na igreja do Valdomiro, eles têm lá a vassoura ungida, o cimento ungido, o sabonete ungido. E aí eles pegam esses cães gulosos, esses lobos, eles pegam pessoas incautas, que não leem a palavra, que não têm conhecimento da palavra, que não se esforçam em estudar a palavra, em ler a palavra, para não serem enganadas. E eles fazem dessas pessoas vítimas, onde arrancam tudo que elas têm, dinheiro,
arrancam bens materiais. Por quê? Porque as pessoas não leem e elas acreditam em objetos só porque o apóstolo falou. Então, as pessoas vão longe demais. Elas estão igual aos hebreus quando foram libertos do cativeiro egípcio. E lá no meio deles existiam alguns egípcios também. E aí, quando eles estavam no deserto, que Moisés subiu ao monte para falar com Deus, para Deus entregar a ele as tábuas das leis, dos 10 mandamentos, Moisés demorou muito tempo para voltar. E aquelas pessoas tiveram como se fosse um tipo de uma abstinência idólatra. Eles falaram para Arão, né, para o irmão de Moisés: Arão, Moisés, sei lá, cara, ele morreu, ele sumiu, não vai voltar mais não. Então faz o seguinte, faz um Deus aí para a gente adorar. E aí Arão fez o quê? Um bezerro de ouro, para que fosse adorado. Por quê? Porque as pessoas tinham aquela necessidade de ver o Deus que elas estão adorando, de sentir. Então, as pessoas são pegas por esses cães gulosos. Porque não leem, porque não têm interesse de ler. Porque querem coisas fáceis. E também tem aqueles que enclausuram Deus em edificações de alvenaria. Então, a pessoa acha que Deus está lá na igreja sentado esperando ela. E aí vai lá, canta louvor, lê a palavra e tal. E aí ela acha que saindo de lá, Deus fica lá. E ela vai embora sozinha. Então Deus não pode ser enclausurado nessas coisas. E tem uns que vão muito além ainda. Vão muito mais longe que isso. Eles criaram uma lâmpada mágica na cabeça delas, né? Essas pessoas criaram uma lâmpada mágica na cabeça delas e tratam Deus como se ele fosse o gênio da lâmpada do Aladim. Então, o que é a lâmpada? É a Bíblia. As pessoas esfregam ela lá, né? Abrem aleatoriamente alguma página. E aí porque assim, fica lá, largada num canto da casa. Alguns aí, como eu vejo na rua, colocam a Bíblia no painel do carro. E a Bíblia está até amarela, as letras até sumiram. De tanto que está lá, e a pessoa não lê, e deixa aberto no Salmo 23. No carro, em casa. E aí a Bíblia está lá empoeirada. E aí quando o calo aperta, quando chega o desemprego, a dificuldade financeira, quando chega a doença, aí a pessoa lembra da lâmpada mágica. E aí ela vai lá, esfrega, abre aleatoriamente algum lugar, e aí fica esperando Deus sair da Bíblia e sair perguntando para ela: Ó mestre portador da lâmpada, cumprirei o meu dever e lhe concederei 3 desejos. E aí ele sai também realizando todos os desejos egoístas do nosso coração. Então tratam Deus como um gênio da lâmpada. Então todas essas coisas aqui, Deus não pode ser enclausurado. Não existe nada no mundo físico, nem espiritual, que possa prender Deus. Então nós limitamos a grandeza desse Deus. E aí lá em Isaías 66 ainda, no versículo 1 parte B e versículo 2, então olha o que Deus diz para essas pessoas que acham que podem enclausurar Deus em alguma coisa. Isaías capítulo 66 versículo 2 diz assim: Deus dizendo: minha mão fez todas essas coisas. E todas essas coisas foram feitas, diz o Senhor. Então o que ele está falando aqui? Que coisas foram feitas por ele? Pelas mãos dele. A terra,
os céus e automaticamente tudo que foi feito na terra foi feito por ele. Então o ferro que faz o amuleto, o barro que faz a estátua, o cimento, o barro que faz a edificação, que faz a madeira que faz a vassoura ungida, o cimento que eles entregam lá, os materiais que compõem o cimento e compõem o sabonete, foi Deus que fez. Você não pode enclausurar ele numa coisa que foi ele que fez. Então Deus não pode ser preso em nada. Então, se você frequenta uma igreja dessa, que dá objeto ungido e diz que lá tem o poder de Deus, tem um vídeo circulando na internet que o cara assopra umas bexigas, e ele fala que a pessoa é só chegar em casa e estourar a bexiga com o sopro ungido dele, né? Ele é bem modesto, que o sopro ungido dele vai abençoar a vida da pessoa. Então olha o ponto de ignorância que as pessoas chegam, ignorância teológica, porque não leem a palavra. Então Deus não pode ser enclausurado. E ele mesmo está falando aqui que tudo que ele fez foi a mão dele que fez tudo. Então quando nós tratamos Deus dessa maneira, isso mostra que nós não temos a mínima ideia da grandeza desse Deus. Do quanto ele é grande, do quanto ele é imenso. Então, antes de nós conhecermos na palavra algumas passagens que dão um pequeno vislumbre da grandeza de Deus, nós vamos entender o significado do título, imensurável. O que significa essa palavra? E essa palavra, ela só cabe a Deus, não cabe a mais nada, a mais ninguém. Olha o que diz lá. Imensurável significa que não se pode medir. Imenso, ilimitado. Então Deus, ele não tem como medir Deus. Até porque João 4,24 diz que Deus é Espírito. Deus é Espírito, ele não tem como pegar uma trena, uma régua e medir ele. Né? O que mais que diz lá? Ele é imenso. Então, só pela passagem de Isaías 66, você já vê o tamanho desse Deus. Você pode ter um vislumbre do tamanho dele. Que o trono dele é o céu e ele descansa os pés dele na terra. O que mais? É imenso, é ilimitado. Deus não tem limite. Você não pode limitá-lo a um objeto. Porque ele não tem limite, Deus não tem limite. Tudo é possível para ele, ele pode fazer tudo. E você acha que pode prender um Deus desse num sabonete, num amuleto, em 4 paredes? Não tem como. E que mais? Esse Deus é o único Deus que tem um adjetivo dentro de outro adjetivo. Então, dentro de imensurável, fala lá que nós pode medir, é imenso, ilimitado e é incomensurável. O que quer dizer essa palavra? Vamos lá. Significa que não tem medida comum com o outro. Então, Deus, ele não pode ser medido com Shiva, com Buda, com qualquer outro Deus que tenha. Não importa o tamanho que ele tenha. Deus não pode ser comparado com eles. Aliás, eles não podem ser comparados com Deus, porque Deus não tem medida, não tem como medir ele. Então não adianta a pessoa dar poder para aquele objeto achando que é Deus, porque não tem como. Que mais? Não pode ser expresso por número inteiro, nem fracionado. Então Deus não pode ser expresso. Eu não posso dizer que Deus tem 8.000 metros. Nem posso dizer também que Deus tem 8, alguma coisa. Porque ele não tem como ser medido, ele não pode ser expresso por números. O que mais? Ele não pode ser medido,
nem avaliado. Eu não tenho como medir Deus e nem avaliar Ele. Porque ao contrário, é Ele que nos avalia. Ele é perfeito, Ele não tem como ser avaliado. Que mais? Ele é imenso e infinito. Então são adjetivos que só podem ser atribuídos a Deus e a mais nada e a mais ninguém. E esses atributos de Deus foi apenas um aperitivo para nós conhecermos um pouco mais sobre o Criador de todas as coisas. Porque Deus criou todas as coisas, foi Ele que criou. E a nossa mente, ela é limitada. A gente não consegue compreender Deus. A gente pode ter um vislumbre muito pequeno de quem é Deus, do que ele significa, do que Ele representa. Nós não temos capacidade de processar a grandeza dEle. Então agora nós vamos ver algumas passagens que descrevem a grandeza e os atributos desse Deus. A primeira é Gênesis 1, no versículo 1, que diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Eu já poderia parar aqui essa mensagem só nesse versículo, quando eu terminar de explicar ele. Com certeza, você que está aí do outro lado, como eu, nós fizemos o segundo grau. E na matéria de ciências, nós aprendemos que a ciência ela tem 5 pilares. A ciência, não o do homem. A ciência. Ciência verdadeira. A ciência que não fica inventando coisa por aí. Então nós aprendemos que ela tem 5 pilares. E quais são esses pilares? Tempo, força, movimento, espaço e matéria. E nesse pequeno versículo que eu acabei de ler, estão todos esses pilares. Vamos ver? Tempo. No princípio. Força. Deus. Movimento. Criou. Espaço. Os céus. E matéria. A terra. Então a ciência é Deus. Ele mesmo é a ciência. Então esse versículo é maravilhoso, porque nós descobrimos que Deus é a ciência. E ainda, o que é mais maravilhoso ainda é que alguns cientistas, aliás, a ciência do homem, ela tem se curvado diante da existência de Deus. Os cientistas descobriram a menor partícula que existe. E ela é tão pequena que ela nem é considerada matéria, de tão pequena que ela é. E essa partícula se chama quarks. O que são os quarks? Os quarks são vibrações sonoras. Presta atenção nisso. Os quarks são vibrações sonoras. E os cientistas descobriram uma coisa que a Bíblia já fala há anos. Eles chegaram à conclusão de que os quarks... Aliás, eles chegaram à conclusão de que tudo que existe iniciou-se de uma vibração sonora. Então, o que eu estou fazendo aqui neste momento? Eu estou emitindo vibrações sonoras. Estou emitindo vibrações das minhas cordas vocais saindo da minha boca. E olha o que diz lá em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 3. Os cientistas descobriram isso agora, há pouco tempo. E a Bíblia já fala disso há anos. Capítulo 1, versículo 3 diz assim: Deus disse, Deus emitiu vibração sonora. Haja luz e houve luz. Então Deus emitiu da sua boca, ele disse: haja luz. E a luz apareceu. E não foi só a luz, foram outras coisas. O mundo foi feito por vibração sonora. E Deus também disse: haja firmamento no meio das águas. O que é o firmamento? É o céu.
E aquilo apareceu. E Deus disse, produza a relva, produza a terra relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas, que deem frutos segundo suas espécies, e as coisas foram aparecendo. Deus fez o tudo do nada, através de vibração sonora. Então a ciência descobriu agora que tudo foi feito por Deus, pela sua vibração sonora. E a Bíblia já diz isso há anos. Então, meus irmãos, tudo, o que significa isso aqui? Que tudo que foi feito tem lá a assinatura de Deus, tem lá a vibração sonora dele. E não é só isso. Alguns acontecimentos bíblicos, nós vamos ver mais para frente, Deus também deixou provas de que foi Ele que fez aquilo. Para quê? Para que a humanidade saiba que Ele existe. Então, o que Deus quer fazer com isso? De mostrar que Ele é real. E no dia do julgamento, quando todos nós formos julgados por Ele, não haverão homens que possam se desculpar dizendo: ah, Deus, mas eu não sabia que o Senhor existia. Porque Deus está expresso em todas as coisas, na natureza. Tudo que nós vemos com os nossos olhos, tem Deus lá. Então não há desculpa para dizer que não acredita, que Deus não existe. No dia do julgamento, no dia que estivermos de frente com o grande juiz, nós não podemos nos desculpar dizendo que não o conhecíamos. Muito bem, próximo, Salmos 147, versículo 5. Vai ficar cada vez melhor isso aqui. Salmos 147, versículo 5 diz assim: grande é o nosso Senhor, e de grande poder, não há limite a seu entendimento. Então, o título aqui, a grandeza de Deus, eu não estou falando só de tamanho, mas eu estou falando também de magnitude, de extensão, de importância e de intensidade. Grande na palavra aqui no hebraico significa gadol, que significa isso, grande em magnitude, grande em extensão, em importância e em intensidade. Então esse é o Deus que fez todas as coisas, é o Deus da Bíblia. Ele é grande em poder. E não tem limite para o entendimento dele. Deus sabe tudo. Essa é a onisciência de Deus. Ele sabe tudo. Não tem nada que Deus não saiba, que fuja do conhecimento dele. O entendimento dele não tem limite. Assim como o tamanho dele não tem limite. Próximo. Isaías 38. Isaías 38, no versículo 1 ao 5, diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de enfermidade mortal. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse assim: diz o Senhor, coloca a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então Ezequias se voltou para a parede e orou ao Senhor. E disse: ah, Senhor, agora lembra-te como eu tenho andado diante de ti em verdade e com um coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou abundantemente. Então veio a palavra do Senhor para Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, eu ouvi tua oração e vi tuas lágrimas. Eis que acrescentarei a teus dias 15 anos. O rei Ezequias estava sofrendo de uma enfermidade grave e mortal. E aí Deus manda um profeta, o profeta Isaías, dar um recado para ele. Falar: ô Ezequias, é o seguinte, Deus mandou dizer para você que você vai morrer. Então põe sua casa em ordem, né? Delega aí para os seus filhos o que tem que fazer, o que não tem, porque você vai morrer.
E aí o rei Ezequias, ele ficou muito triste, muito chateado com aquela notícia. Então o que ele fez? Ele foi conversar com Deus, foi orar. Falou, Deus, lembra de mim. Eu tenho andado nos teus caminhos, tenho sido reto nos teus caminhos. Tenho orado com integridade. Então ele era um rei sábio, porque tudo que ele fazia, ele se dirigia a Deus. Ele era um rei justo. E aí, por causa dessa oração que ele fez com intensidade, e Deus conhecia o coração dele, conhecia ele, viu que ele era íntegro, mandou o profeta de volta e falou, diz a ele que eu vou acrescentar mais 15 anos para ele. Então esse é o Deus, é a grandeza desse Deus. É um Deus que reverte sentenças de morte. É um Deus que ouve a oração do justo, do íntegro. Por isso que é a coisa mais maravilhosa, a coisa mais maravilhosa do mundo é ter comunhão com esse Deus. Porque ele é o único Deus que pode acrescentar anos na sua vida. O Deus Shiva, eu não estou aqui criticando a fé de ninguém. Eu estou pregando a palavra. Então o Deus Shiva, o Buda, ou seja lá quem for, o Deus que for, esses deuses não podem acrescentar nada na sua vida, nem ouvir a sua oração. Então esse Deus grandioso que eu estou pregando para vocês, é o único que pode fazer isso. Isso mostra a grandeza desse Deus, que ele não tem limites para nada. Então esse é o único Deus que pode acrescentar anos na sua vida, que pode reverter uma sentença de morte, que pode reverter uma enfermidade, que pode reverter um desemprego, que pode reverter uma crise financeira, uma crise no casamento. É o único que pode fazer isso. Então, se você está em alguma dessas igrejas hereges aí, que prega a prosperidade, que fala que é só levar a vassoura ungida, que tira todos os espíritos da tua casa, como se espíritos pudessem ser tirados com vassoura. Se você limita a Deus a uma estátua, a um amuleto, esse aqui é o grande Deus. Ele não pode ser preso em nada, não pode ser limitado a nada. Terceira. Quarto. Jó 37, do versículo 10 ao 13. Jó capítulo 37, do versículo 10 ao 13. Diz assim: o sopro de Deus produz a geada, e as largas águas são congeladas. De umidade ele carrega as nuvens, esparge entre elas os relâmpagos. Então elas, segundo o rumo que ele dá, se espalham em toda direção para fazerem tudo o que lhes ordena sobre a superfície da terra, para punir os homens, para regar a terra ou para mostrar o seu amor. Então olha a grandeza desse Deus. O sopro dele produz a geada. E só com o sopro dele, os rios, as largas águas, os riachos, os lagos, eles são congelados. E de umidade, ele carrega as nuvens. E ele esparge os relâmpagos entre elas. Então é ele que umedece as nuvens para que chova. E ele que faz os relâmpagos entre as nuvens. Então, o que as nuvens fazem? Então elas, segundo o rumo que ele dá, ou seja, ele manda chover no Nordeste, ele manda a nuvem para Brasília, para São Paulo, para Santa Catarina, para onde ele quer, e faz chover lá.
Então elas, segundo o rumo que ele dá, se espalham em toda direção para fazerem tudo o que ele ordena, o que lhes ordena, ele ordena, sobre a superfície da terra. Então Deus manda na nuvem, olha a grandeza desse Deus. Ele manda na natureza, ele comanda a natureza. Então um Deus desse não pode ser ignorado, um Deus desse não pode ser enclausurado em objetos, em nada. O que mais que ele faz? Ele manda a chuva para punir os homens. Sim, Deus pune. Se você acredita que Deus é só amor, é só fofura, você está muito enganado. Deus, ele é amor? Ele ama o ser humano. Mas ele é um Deus de justiça. E o amor dele não se sobrepõe à justiça dele. Então se ele tem que te punir, se ele tem que te dar uma correção, ele vai dar. Independente se ele te ama ou não. E para que ele usa, ele faz a chuva? Para punir os homens, para regar a terra, para que nós possamos ter o alimento. E para mostrar o seu amor. Às vezes está tão calor que você fala, ah, meu Deus, eu podia mandar uma chuva para dar uma refrescada, né? E aí chove e refresca. Isso é o amor de Deus. O próprio fato dele mandar chuva já é prova de amor. Mas ele é um Deus justo. Nunca se esqueça disso. Quinta e última, Apocalipse capítulo 1, versículo 8. O que diz lá? Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Olha Deus aqui declarando a grandeza dele. Então, o que significa Alfa e o Ômega? Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e Ômega é a última letra do alfabeto grego. Na Bíblia hebraica, ele diz assim, eu sou o Aleph e o Tav. Então o Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico e Tav é a última letra. O que Deus quer dizer aqui nesse versículo? Ele está dizendo, eu sou o primeiro e o último. Não existe outro Deus. Então, ele é o primeiro Deus e é o último. Não existe intermediário entre ele. Ele é o primeiro e o último. E fora dele, não tem nenhum. Não adianta você buscar Deus em outro lugar, porque não existe. Ele é o primeiro e o último. Então, o Deus bíblico é um Deus que deve ser temido. A sua imensurável grandeza e poder foi demonstrada durante as eras. Ele deixou a sua impressão digital. E nós vamos ver aqui, mais para frente, eu vou falar dois acontecimentos bíblicos que foram provados. Então, eu vou mostrar aqui a prova da grandeza do poder desse Deus. Então agora, eu vou citar dois acontecimentos bíblicos que provam a grandeza desse Deus. Então a primeira qual que é? Ele mostrou a sua imensurável grandeza através de Noé. Primeiro Deus, olha que uma coisa maravilhosa isso aqui. O que Deus fez? Ele transformou um simples agricultor, que era Noé, em um engenheiro naval. Deus um dia apareceu para Noé e falou, Noé, o negócio é o seguinte, eu quero que você construa uma arca para mim. E aí Deus dá lá as características da arca, as medidas exatas da arca, né? E Noé, ele era um agricultor, ele cuidava da terra, entendia de frutas, legumes, verduras. Ele não sabia nada de cálculo matemático para construir uma espécie de um transatlântico da época. Só que um detalhe, não tinha motor, que era feito de madeira.
Então Noé, ele não manjava nada de cálculo de flutuabilidade, que é a densidade é igual massa dividida por volume. Noé não sabia nada disso. Sobre quanto a envergadura da madeira tinha que ter para encaixar com perfeição. Então Deus, além de especificar as medidas exatas da arca, o tipo de madeira a ser usada, e onde os locais das janelas, porta principal deveriam estar localizados, ele também derramou da sua sabedoria sobre Noé e fez de Noé, um simples agricultor, virar um engenheiro naval. Foi o primeiro estaleiro da história, foi o de Noé. Ele foi o primeiro engenheiro naval da história. Então Deus derramou sobre Noé a sua sabedoria e ele construiu a arca. Logo, sua imensurável grandeza e poder seriam demonstradas em forma de dilúvio, que duraria 40 dias e 40 noites, deixando vivas apenas 8 pessoas da mesma família, que foi a família de Noé. Só eles sobreviveram. Então, Noé, na época, Deus falou: Noé, o negócio é o seguinte, os pecados da terra estão subindo para as minhas narinas, e esse fedor do pecado do ser humano está me incomodando. Então é o seguinte, você constrói uma arca aí, porque eu vou acabar com tudo. E nós estamos vivendo essa época, que os pecados da humanidade estão subindo para as narinas de Deus. O fedor dos nossos pecados estão subindo as narinas de Deus. E Deus está usando pessoas como eu e outros pastores que pregam aí na internet para avisar, como Noé fez. Noé avisou as pessoas, falou: olha, eu estou construindo uma arca que Deus mandou avisar que vai destruir com tudo, vai acabar com tudo. Então, se vocês quiserem ser salvos, entrem na arca. E o que as pessoas faziam? Elas riam da cara de Noé. Falaram que Noé estava louco, que isso aí não ia acontecer, que isso era a loucura de Noé. Escarneciam dele como fazem hoje com pessoas que pregam o evangelho. As pessoas riem, as pessoas tiram barato. E elas acham que é tudo besteira, é tudo coisa de crente maluco, crente fanático. E isso vai acontecer de novo. Ninguém vai construir uma arca, porque isso aqui também transmite um simbolismo. A arca é a salvação de Deus, que Deus está oferecendo para a humanidade de graça. E muitos estão rejeitando. Como aquele povo rejeitou. E Noé simboliza os pastores, aqueles que pregam o evangelho, avisando. E o dilúvio é o fim de tudo. É a destruição que vai vir no mundo. Então Deus, essa aqui é a primeira de muitas maravilhas que Deus fez. Então só 8 pessoas foram salvas nesse dia. Assim como no futuro, poucas pessoas serão salvas. Nem todo mundo vai ser salvo, porque as pessoas elas têm como é que eu posso dizer? Elas têm um prazer para ir para o inferno. Elas têm um prazer de estar do lado do diabo, das coisas ruins, do pecado. Elas têm prazer, elas sentem prazer nisso. Então vai ser muito triste. Muito triste. E que mais? Deus salvou apenas 8 pessoas e um par de cada espécie de animal. Para começar um mundo novo. E assim, Deus deixou a sua impressão digital. Presta atenção nesta matéria aí que está aparecendo para você. Esta matéria é de 2010. Um grupo de cientistas turcos e chineses afirmam terem localizado a Arca de Noé no Monte Ararat. Presta atenção nesta palavra aí. De acordo com a imprensa turca, o pesquisador chinês Yang Wing Sing diz que eles encontraram uma estrutura antiga de madeira em uma altitude de 4.000 metros no monte que fica no leste da Turquia, na fronteira com o Irã.
A estrutura do barco tem muitos compartimentos, presta atenção nisso também. O que indica que podem ser os espaços onde se localizavam os animais, afirmou. Não é a primeira vez que o grupo afirma ter encontrado a arca no Ararat, a montanha mais alta da Turquia, e onde a Bíblia afirma que Noé desceu quando baixaram as águas do dilúvio. E onde está isso? Gênesis 8, no versículo, Gênesis capítulo 8, versículo 4. Olha a maravilha disso aqui. E a arca estacionou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Arará. Montes de Arará. O que significa isso em hebraico, Arará? Ararat. É exatamente o que eles estão falando aqui. A arca foi descoberta no Monte Ararat. Deus deixou lá a impressão digital dele. Então isso aqui é maravilhoso. Porque prova que, além de provar que esse Deus maravilhoso existe, isso prova a grandeza dele. Ele fez um simples agricultor virar um engenheiro naval. E se isso aqui não te convence que existe um Deus maravilhoso, eu não sei mais o que convence. O segundo evento bíblico que Deus deixou sua impressão digital também é o evento bíblico que mostra a imensurável grandeza de Deus e é expressa através da vida de Moisés. Com o quê? Com a manifestação das pragas do Egito. E quando ele foi usado por Deus para abrir o Mar Vermelho para o povo de Deus passar. O povo hebreu passar. Para que o povo escapasse da perseguição e da ira do faraó. E Deus também deixou suas digitais nessa época. Então o que aconteceu? Faraó, depois de todas as pragas que Deus mandou, Faraó, depois da 10ª, né? O faraó desistiu e deixou o povo ir. Mas ele não desistiu de boa. Quando o povo já estava bem, um pouco distante, ele convocou o exército todo e ordenou, falou, nós vamos atrás dos hebreus e eu quero que matem todos. Inclusive o faraó foi junto. Eu quero que matem todos. Então eles foram perseguidos durante a peregrinação do povo hebreu para a terra prometida, para a terra que Deus tinha prometido para eles. E aí, Deus deixou, então, quando eles estavam quase para serem pegos, Deus usou Moisés para abrir o mar para o povo passar. E quando passou o último hebreu, os egípcios já estavam também no meio do mar, perseguindo eles. O que Deus fez? Deus fechou o mar e todos eles foram engolidos, todos os egípcios foram engolidos pelo mar. E Deus matou todos. E aí que vem a grande maravilha. Essa matéria que vocês estão vendo é de 2017. O anúncio é do Ministério do Egito. Uma equipe de arqueólogos subaquáticos descobriu o que resta, presta atenção nessa palavra, de um grande exército egípcio do século XIV a.C. Na parte inferior do Golfo de Suez, restos a 1,5 km do litoral da cidade moderna de Ras Garib. Os mergulhadores foram em busca dos restos de navios e artefatos antigos relacionados com a Idade da Pedra e do Bronze, na região do Mar Vermelho. Do Mar Vermelho. É onde Deus fez o povo passar. Quando encontraram uma gigantesca, presta atenção nessa palavra aqui,
uma gigantesca massa de ossos humanos, escurecidas pelo tempo. Recuperaram mais de 400 esqueletos diferentes, assim como centenas de armas e peças de armadura. Também os restos de 2 carros de guerras. Presta atenção nisso. 2 carros de guerra, espalhados numa área de aproximadamente 200 metros quadrados. Eles estimam que mais de 5.000 outros organismos poderiam ter sido dispersos por uma área maior, o que sugere que um exército de grande tamanho pereceu no lugar. Então, esse artefato que vocês estão vendo aí, parece uma espada, é chamado de khopesh. O que significa esse khopesh? Ele é uma espada que somente grandes guerreiros e o faraó usavam. E foi encontrado no fundo do mar. Lembra que eu disse que o faraó ordenou que matassem todos os hebreus, inclusive ele estava junto na perseguição? E que mais? Foram encontrados dois carros de guerra. Tá vendo tem uma roda aí. Essa aí era a roda das famosas bigas, que eram carros de guerra, eram usados nas guerras pelos faraós, pelos egípcios e também pelos romanos. Então, é uma roda de uma biga aí que eles encontraram. Essa é a grande prova de que Deus existe, de que a Bíblia não é uma mentira. A Bíblia não é um livro de história velho e empoeirado. Aí está demonstrada a grandeza desse Deus. Olha o que diz lá em Êxodo, no capítulo 14, no versículo 9 e 26. Os egípcios os perseguiram com todos os cavalos e carros de Faraó. São os carros de guerra. E seus cavaleiros. E seu exército. E os alcançaram acampados junto ao mar. Foi aquilo que eu disse. Os egípcios perseguiram os hebreus e chegaram numa altura, numa distância, que eles enxergavam os hebreus. E os hebreus tinham 2 espias, e Moisés mandou eles irem observar se tinha alguém seguindo eles. E eles enxergaram de longe os egípcios vindo. Por isso eles correram, chegaram no Mar Vermelho, não tinha como passar. E aí os hebreus lá ficaram assustados, falaram: agora nós vamos morrer. O faraó está vindo com o exército inteirinho atrás de nós, e nós não temos para onde correr aqui, que é tudo mar. E aí Deus entra em ação. Deus usa Moisés para abrir o mar, para eles passarem. E o exército do egípcio alcançou, e os alcançaram acampados junto ao mar. Versículo 26. E o Senhor disse a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas se tornem sobre os egípcios, sobre seus carros e sobre seus cavaleiros. Quando Moisés atravessou o mar, quando ele chegou do outro lado, então, para ele abrir, para o povo passar, Deus mandou ele estender o cajado. E aí o mar abriu. Quando ele atravessou, e o povo já tinha todo atravessado, estavam só os egípcios no meio do mar, Deus falou para Moisés: estende o cajado para as águas descerem e se tornarem sobre os egípcios. E aí Moisés estendeu e o mar voltou ao normal, só que engoliu todos os egípcios, o exército inteiro do faraó. Versículo 27.
E Moisés estendeu sua mão sobre o mar, e o mar retornou ao seu lugar ao amanhecer. E os egípcios fugiram de encontro a ele. E o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. Quando o mar começou a fechar do lado que o Moisés já tinha atravessado, os egípcios viram aquilo e correram de volta, só que não deu tempo. Olha lá, e o mar retornou ao seu lugar ao amanhecer, e os egípcios fugiram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. 28, e as águas voltaram e cobriram, agora é a cereja do bolo. O que está falando aqui na matéria? Carros de guerra. E cobriram os carros, que mais? Gigantesca massa de ossos humanos. Os cavaleiros, todo o exército de Faraó, que atrás deles havia entrado no mar. Não restou nem sequer um deles. Então, irmãos, esse aqui é o Deus grandioso, essa é a imensurável grandeza desse Deus maravilhoso da Bíblia. Olha o que diz lá em Hebreus, no capítulo 4, versículo 13. E não há criatura alguma que esteja oculta aos olhos de Deus. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então, olha o tamanho desse Deus. Não existe uma única criatura, nada, que esteja oculto, que esteja escondido, que Deus não consiga ver. Que esteja distante dos olhos de Deus. Nada, não existe uma única criatura, nada. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas. Então, não tem nada que você faça escondido que Deus não esteja vendo. Não adianta você achar que está dentro de 4 paredes, com porta, cortina fechada, janela fechada, e você está lá fazendo alguma coisa de errado e Deus não está vendo. Ele vê tudo. Todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Este é o maior problema de todos. Nós vamos prestar contas com Deus um dia. Então essas pessoas roubam, matam, estupram, fazem maldade com crianças, roubam dinheiro público e acham que não vão prestar conta com ninguém, que ninguém está vendo, que está tudo certo. Essas pessoas não podem escapar desse grande Deus, desse Deus grandioso, não podem escapar dos seus olhos. Os olhos dele estão em todos os lugares. Então essa é a grandeza, essa imensurável grandeza desse Deus. E para encerrar, Apocalipse 1, versículo 3. Apocalipse 1, versículo 3. E para encerrar, Apocalipse 1, versículo 3 diz assim: bem-aventurado ou feliz o que lê e os que ouvem as palavras da profecia e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Aqui está dizendo, João está dizendo que feliz é a pessoa que lê a Bíblia, porque ela não é enganada, porque ela não é feita de boba, porque ela não é extorquida, porque ela não é roubada. E feliz é os que ouvem as palavras da profecia. Você que está aí do outro lado, que ficou até o fim do vídeo, você está ouvindo a palavra, você é feliz. Porque você está sendo alertado, você não vai ser pego de surpresa. E também, é feliz aquele que guarda o que nela está escrito. Você não fica só ouvindo e esquece, você guarda no seu coração, você guarda na sua mente o que está sendo dito aqui.
Porque o tempo está próximo. Que tempo é esse? O tempo de prestar contas com esse Deus. O tempo do juízo dele, da ira dele ser derramada, está próximo. Se você acredita que Deus é um Deus Papai Noel, que está aí à nossa disposição para abençoar, para dar presente, para dar carro, dar casa, você está redondamente enganado. Esse Deus, o tempo está próximo dele derramar o juízo dele nessa terra. O tempo está próximo, o tempo de prestar contas para esse Deus está próximo. Por isso, se arrependa dos seus pecados. Você não pode ser salvo por você mesmo. Você não pode ser salvo subindo a escadaria da Aparecida. Você não pode ser salvo acendendo velas. Você não pode ser salvo pelo seu dinheiro na conta bancária, pelo seu status financeiro, profissional. Você não pode ser salvo por nada. Não há mérito em você, não há mérito em mim para que possamos ser salvos. Nós só podemos ser salvos através do sangue de Jesus Cristo e através da graça salvadora de Deus. É só Ele que pode nos salvar. E Jesus, quando Ele veio a primeira vez, Ele veio para alertar dessas coisas. E Ele veio em paz. A segunda vez, quando Ele voltar, Ele vai vir para guerrear, para derramar juízo sobre aqueles que negaram a sua palavra, que rejeitaram a sua palavra. Você precisa entender isso. Você não está aqui nesse mundo para ficar conquistando coisa material. Vai ficar tudo aí, tudo vai queimar. Eu não estou dizendo que nós temos que trabalhar. É pecado conquistar as coisas? Não é pecado. Mas o problema é que as pessoas conquistam coisas e esquecem de Deus. Esse é o grande problema. Então, meu irmão, você que está aí, minha irmã, você que está aí do outro lado, entregue a sua vida a Deus, a Jesus. Se arrependa dos seus pecados, sejam eles quais forem. Não existe pecado, o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Fora isso, não existe pecado que não possa ser perdoado. Paulo, que matava cristãos, ele perseguia os cristãos para matar. Ele sentia prazer em matar cristãos. Ele teve um encontro com Cristo e a vida dele foi transformada. E ele se transformou em um dos maiores apóstolos que Jesus teve. Então, não importa o pecado que você tenha cometido, se não foi blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, você pode ser perdoado. Seus pecados podem ser perdoados e você ainda tem tempo de ser salvo porque você está vivo, porque você está viva. Depois que morre, não tem mais jeito, você não pode mais ser perdoado, não tem mais volta. Então essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para você que está aí do outro lado. Que Deus possa iluminar a sua mente, possa tocar no seu coração e fazer você enxergar, que as escamas dos seus olhos caiam e faça você enxergar que a palavra verdadeira é essa. Não é que Deus vai te dar casa, vai te dar carro, vai te dar riqueza. Não é essa. Esse não é o evangelho. Esse evangelho que estão pregando por aí é muito pobre. Não é um evangelho digno de um Deus imensurável como esse. Então essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo.